sua atenção, em aceitar o nosso convite, estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com o senhor? Grande Pinto Júnior, um prazer mais uma vez estar aqui, me sentindo bem à vontade, como sempre, né? Sinta-se em casa. Obrigado. E com certeza, né, será bem proveitosa essa nossa conversa aqui, se Deus quiser. Por que o senhor, depois de tanto tempo afastado do município de Parnamirim, por força da sua profissão, decidiu ser candidato a prefeito no município Trampolim da Vitória? É complicada essa pergunta, viu, Pinto? Mas eu vou explicar. Vamos lá. Minhas origens estão aqui, né? Tenho irmãos e irmãs que moram aqui. Enterrei papai há 5 anos, minha mãe há 4 anos. E passo todos os anos férias aqui e venho para cá, que eu ainda tenho o meu grupo de amigos, né? Claro, saí daqui faz tempo, mas não perdi o vínculo com a minha cidade. Tenho um imóvel aqui, né? E, de certa forma, alguns amigos têm insistido que eu tomasse essa posição. Acho que eu tive até a oportunidade de dizer isso aqui. Esse é o 3º pleito que eu tenho recebido convites, né, para que eu tome essa posição, eu assumo essa posição. E agora, principalmente por estar no governo Bolsonaro desde o ano passado, né, ter trabalhado com ele desde a transição, eu vi que na posição que eu fiquei em Brasília, eu tive a oportunidade de ver, Pinto, muitas coisas que eu poderia trazer para a minha cidade. Então, de certa forma, isso aí pesou na minha decisão. O senhor acha que o município, a gestão, poderia buscar mais coisas em Brasília e não vai, e perde? Ó, Pinto, pela velha política, é complicado porque, por exemplo, a gestão de um município como o nosso precisa de emendas parlamentares de deputados e senadores que, de certa forma, estão linkados com a nossa gestão, né? E isso tudo é muito complicado, né? Claro que, se por acaso eu chegar a ser eleito, né, que eu sou um pré-candidato, né, eu vou fazer uso dessa ferramenta, né? Mas o link que eu tenho em Brasília com os ministros, com o governo federal, isso torna muito mais fácil para mim eu disponibilizar recursos para um município como esse. Sempre se diz que, além das questões das emendas parlamentares, mas que há verbas nos diversos ministérios, desde que você tenha um projeto consistente e tecnicamente sustentável, você pode buscar recursos a nível federal. Pinto, isso é um problema que eu acompanhei em Brasília em muitas áreas. Como a minha área muito forte lá foi segurança, eu posso dizer para você que eu vi, inclusive em Brasília, verbas serem devolvidas aos cofres públicos exatamente por falta de projeto. Então, se é fundamental hoje uma gestão, quer dizer, para uma gestão, é fundamental ele montar uma equipe de projetos, porque nós temos vários modelos, né? Então, com certeza, se por acaso eu assumir a prefeitura de Parnamirim, uma das primeiras equipes fortes que eu deverei criar é exatamente uma equipe de projeto, né, capacitada. Quais seriam os principais ministérios que o senhor orientaria os projetos para quais principais ministérios? Olha, eu acho que quase todos, mas aqueles que eu estou mais linkado é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, nosso ministro Marcos Ponte, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o da Infraestrutura, né, o da Cidadania, né, o Ministério da Segurança Pública. Então, esse eu tenho bastante links e acesso com muita facilidade, né? Então, é fundamental, né? Pena que talvez 70% dos municípios não estejam hoje preparados exatamente na confecção de projetos corretos. Parnamirim é o 3º município mais importante, mais rico do Rio Grande do Norte. Eu acho que teria condição de ter isso. Sem dúvida. Pinto, eu até diria, pelo que eu li, técnico, né? Pelo que eu li, nós somos hoje a 2ª renda per capita do Estado. Quer dizer, nós somos o 3º em população, né? O 3º município em população. Então, é fundamental uma cidade com as características que Parnamirim tem, ela não ter uma equipe
nesse nível de fazer projetos, e com certeza, o link que eu tenho em Brasília hoje, eu traria para cá muita coisa, além das emendas parlamentares, que por acaso eu ia correr atrás, né? Eu poderia correr atrás. Como é que o senhor vai se apresentar nas ruas de Parnamirim? Quais serão suas principais bandeiras? Olha, eu preciso investir muito aqui, caso seja eleito, em educação, em segurança e na infraestrutura. Eu tive a oportunidade já de conversar com alguns ministros e já alinhavei, inclusive até já escrevi, já saiu alguma coisa escrita aí, não é que eu escrevi, eu comentei conversando com amigos, isso foi publicado aí, né? Mas o nível que Parnamirim atingiu hoje em termos de cidade, eu estive terça-feira com o vice-presidente, né, numa agenda com ele, às 4 da tarde, e eu disse para ele assim, eu digo, vice-presidente, Parnamirim hoje é a segunda renda per capita do estado, é uma cidade com quase 270 mil habitantes, é uma cidade conhecida mundialmente como cidade trampolim da Vitória, tem história, ela foi usada pelo americano, foi o início de Parnamirim, como apoio logístico às operações, ponto de apoio logístico às operações da Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira cidade brasileira que sediou o centro de lançamento de foguetes da Barreira do Inferno. Hoje tem a maior base aérea do Brasil, em área e efetivo. Uma cidade que teve uma influência muito forte da Força Aérea, sem dúvida. Uma cidade ainda muito formal, muito cristã. Nós temos quase 40 mil evangélicos e o restante, maioria católicos. Então é uma cidade que ainda guarda princípios, valores, acredita em família, diz não à ideologia de gênero. Ou seja, é uma cidade ainda muito formal, né? E eu disse para ele, a sua chapa do vice-presidente e do presidente Bolsonaro atingiu 63% dos votos em Parnamirim, né? Mas o senhor não vai conseguir colocar essa chapa no mesmo palanque aqui em Parnamirim? O senhor é do PRTB, mas o PSL tem concorrente, tem candidatura concorrente ao senhor, que é da vereadora Nilda. Olha, o PSL foi nosso. Para você ter uma ideia, o PSL chegou a montar, depois que passou para o Aliança, 53 diretórios no estado do Rio Grande do Norte em um ano. Infelizmente, houve o rompimento do presidente Bolsonaro com o Bivar, né? E a orientação dada foi que todos os candidatos do Aliança migrassem para o PRTB, que é o partido do vice-presidente, né? Porque o Aliança ainda não dá tempo de ter candidatura. Exato, ele teve a quantidade de votos necessária, de assinaturas, mas no trâmite para aprovação passaria por alguns outros organismos do governo, né? E com certeza isso seria, de certa forma, bloqueado. Então, não haveria tempo para que essas eleições nós tivéssemos com isso pronto. E a orientação dada foi, migrem para o PRTB. Então, o próprio vice-presidente falou, né, que esse ano nós vamos mudar a história do PRTB, né? Nós temos, se não me engano, aqui no Rio Grande do Norte, estamos com 18 cidades que temos candidato a prefeito pelo PRTB, né? Então, de certa forma, esse link com Brasília, com o vice-presidente, vai facilitar muito a gestão de um candidato do PRTB aqui, caso seja eleito. Quais são, na opinião do senhor, as principais qualidades e os principais defeitos do prefeito Taveira, que o senhor vai enfrentar nas urnas esse ano? Taveira é meu amigo de infância, nós estudamos na mesma classe, né? Então eu não tenho o que falar do meu amigo Taveira, não tenho, né? Eu sei que... Não, mas eu não estou perguntando da pessoa dele, também acho ele uma pessoa bacana, estou perguntando como gestor do município de Parnamirim. Bom, eu tenho estado aqui, visitado constantemente, mas eu ainda não fiz uma avaliação precisa, além do que eu escuto, né? Além do que eu escuto. Então,
Eu gostaria até de não comentar, nem fazer nenhum comentário a respeito dele, porque eu acho que não seria cabível nesse momento eu estar me referindo a um companheiro que com certeza teve boas intenções e está fazendo talvez o que ele possa fazer, né? Mas de certa forma poderia ter feito algo mais, né? Algo mais. Onde, né? em que áreas o senhor acha que ele poderia, a gestão, não vamos personalizar, porque fica achando que a gente tem alguma coisa contra a pessoa dele, não é ele, é a gestão dele. Onde é que falhou, onde é que acertou? Olha, eu não vou dizer aonde falhou, onde que acertou, mas o que é que eu escuto, o que é que eu leio na mídia, né? E não é só dele aqui, né? Mas a saúde nossa, de um modo geral, né, está sendo complicada a gestão, né? Então eu acho que precisamos ser mais contundentes, sabe, nesses aspectos de saúde, porque sei que o país está vivendo uma crise, mas não estou me referindo exatamente a essa crise agora. Sim. Mas eu tive a oportunidade de visitar aqui alguns postos médicos e UPA, e realmente está difícil. Dá para melhorar, tá? Dá para melhorar, sem dúvida, né? E acho, sabe, Pinto, que a gestão, né? Outra coisa que eu vi que também precisa dar um incentivo, eu adoro educação, né? Então é uma área que eu também investi, né? Mas visitei algumas escolas, nós temos a maioria de nossas escolas, todas, nós estamos há 10 anos sem reforma, Pinto. As escolas estão abandonadas. Entendeu? Vidros quebrados, janelas quebradas, fiação ineficaz. Fui dar palestra em algumas escolas, tem ventilador, ar-condicionado comprado sem ser usado, e o ventilador que tinha pendurado na parede, tinha só um funcionava. Quer dizer, fazer uma tomada, uma gestão não dá conta de fazer uma tomada, é algo preocupante, né? E é um município que disponibilizou quase 172 milhões para a educação, né? Então, quer dizer, isso realmente faz com que o eleitor, o cidadão, veja que está precisando melhorar, fazer alguma coisa, né? E vai ser prioridade minha, né? Todo candidato fala isso, ou pré-candidato, né? Mas realmente precisamos melhorar. Eu gosto até de fazer uma referência, né, do que eu vi lá fora andando com o ministro, lá fora que eu digo fora de Parnamirim, eu digo Sim. No Brasil, de modo geral. Você sabia, Pinto, que Fortaleza hoje é a cidade que coloca há mais de 15 anos, mais de 50% dos alunos do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica? Eu ouvi essa informação. Né? Então, olha só o padrão de né? Olha só o padrão de Parnamirim. Mas lá tem um foco, o estado todo tem um foco na educação. Sim, mas Parnamirim poderia avançar. Poderia, até pela proximidade com a Força Aérea, entendeu? Ou seja, uma cidade muito militarizada, uma cidade universitária. Nós temos uma gurizada aqui que, se for dada uma oportunidade dessa para eles, com certeza, em poucos anos, nós vamos ter gente daqui no ITA, no IME, nas escolas militares, nas melhores universidades desse país. Mas falta incentivo. Falta oportunidade, né? Não é? Falta oportunidade. Por exemplo, eu pretendo, se eu for prefeito, já estou inclusive conversando com o general Girão, né? Nós temos que trazer para cá, ou para Natal, mas eu quero trazer para cá um colégio militar, né? Ou quem sabe 2 ou 3 escolas cívicos militares, né? Exatamente para dar mais oportunidade a essa gurizada que está aí. Eu me lembro quando eu saí daqui aos 16 anos, isso aqui não tinha nada. Nós tínhamos que estudar depois do 2º grau e ir para Natal, não tinha cursinho de inglês, não tinha cursinho de francês, não tinha espanhol, tá? Nem biblioteca nós tínhamos, né? Então, quer dizer, claro, melhorou muito, né? Mas precisamos fazer muito mais, muito mais, muito mais. E, por exemplo, eu conversei com alguns diretores na área universitária, né? Existe até a possibilidade de trazermos para cá uma universidade, né? Porque hoje, onde for colocada uma universidade, ela realmente não fica a desejar em termos de recurso, porque tem, né? Mas
precisamos sim incentivar essa gurizada. Até já me propus, se eu for prefeito, eu vou criar cursinhos aqui específicos, pagos pela prefeitura, para escolher os melhores jovens do 2º grau e prepará-los para essas universidades de nome no país, ou até as escolas militares, ou o ITA, ou o IME. Candidato, uma das questões que a gente percebe muito fortemente é uma questão do país, mas em Parnamirim essa questão está muito latente, dolorida, que é a questão da empregabilidade, a falta de emprego. O que é que um gestor público municipal pode fazer no sentido de atrair empresas, de promover a empregabilidade? Eu fiquei surpreendido quando eu recebi o nome de 14 empresas que saíram do nosso município. Aí eu pergunto, Pinto, por quê? 14 fábricas deixaram o município de Parnamirim. Por quê? Então, eu vou voltar à pergunta, por quê? Por quê? Então, eu acho que faltou visão, faltou gestão, porque eu sei que às vezes... Não é que às vezes a carga tributária do empresário hoje é muito pesada. Mas qual seria melhor para um gestor de uma cidade? Eu ter emprego ou receber a carga tributária que cabe ao meu município? Então, de repente, eu precisaria abrir mão da incentivo ou isenção de alguma coisa, mas eu teria emprego na minha cidade, né? E tem um outro aspecto, é que quando você tem um emprego, como o nosso imposto é cobrado no consumo, os 5% do ISS, exatamente, os 5% do ICMS, se as pessoas estão empregadas, compram mais no comércio, claro, pagam o imposto. Sem dúvida, sem dúvida. O dinheiro volta de qualquer forma, né? Então, são coisas simples que muitas vezes não são vistas por falta de gestão ou orientação. A vice-prefeita disse aqui que o problema do prefeito é a falta de diálogo. O senhor concorda? Olha, pode até ser, o Taveira é um pouco fechado, né? Mas também não vou entrar em detalhes, né? Mas... Eu estou perguntando porque tem a ver com a pergunta, se o gestor não dialoga com os empreendedores, exato, não sente segurança jurídica... Temos que recebê-los, sentir a necessidade, o que é que eles estão necessitando, né? Quer dizer, as carências, ou seja, isso tudo faz parte de uma gestão. Né? Onde é que o senhor se elegendo prefeito, qual seria a sua primeira atitude ao sentar na cadeira do prefeito? De prefeito. Seria agradecer a Deus, sabe, a oportunidade que Ele estaria me dando para que eu pudesse mudar a cidade que eu nasci. Isso aí seria a minha primeira ação, agradecer a Deus, né? E depois sentar com minha equipe e trabalhar. Dovin Dantas, candidato, o que é que eu não perguntei ao senhor, que o senhor acha de fundamental importância falar, que o senhor, da mesma forma que eu tenho a liberdade de perguntar, o senhor tem a liberdade de falar absolutamente tudo que o senhor quiser. A palavra é sua. Meu amigo Pinto, eu até já comentei isso. Caso eu assuma a prefeitura de Parnamirim, no meu discurso, eu vou dizer para todos que Parnamirim não precisa, eu como gestor, como prefeito, eu não gostaria de ter oposição, porque se somos adversários agora, claro, cada um está buscando pelo seu partido, por sua ideologia, mas acabou as eleições, a partir desse momento, nós só temos que ver uma resultante, Parnamirim crescer. Então, independente de partido, eu quero do meu lado, eu vou ajudá-lo, farei de tudo para que a Câmara e a Prefeitura seja uma equipe uníssona, uma equipe que pense só numa resultante, a vitória, ou a grandeza, ou o upgrade em Parnamirim. E pelo que o senhor disse aí, se eu entendi bem, seria pelo viés da educação? Não, em todas as áreas, Eu acho que estamos perdendo um pouco a identidade de legenda, de partido. Eu tenho sentido isso no país, sabe? Então eu estou sentindo que o que hoje, assim, o eleitor quer é resultado para a sua cidade, transparência, honestidade, entendeu? Compromisso. Eu venho para cá compromissado em honrar o nome de meu pai, de minha mãe, de minha família e o meu nome.
com a minha equipe, não vou fazer nada sozinho, Pinto. Então, eu penso assim, sabe? Então, queria esquecer, depois da eleição, partido, ideologia. Não, vamos trabalhar para o Parnamirim, porque eu vou fazer questão de estar em todos os projetos apresentados, por qualquer que seja dos vereadores, que seja em benefício da cidade, estaremos juntos, estaremos juntos. Eu acho que a coesão, sabe, Pinto? Aqui em Parnamirim, o senhor está falando de um tema muito interessante, mas a gente percebe, por exemplo, são vários candidatos da oposição aqui. E já se sabe, por estatística, que se sair todo mundo da oposição desunido, vão perder todos, quem vai ganhar é a situação. Isso não é uma coisa que precisa adivinhar, é uma coisa de estatística. O que é que o senhor está fazendo dentro dessa disposição de diálogo que o senhor disse, se for prefeito, para unir a oposição agora, já antes da eleição? Eu tive uma reunião com alguns candidatos da oposição e fui o último a falar, e eu disse para eles assim: olha, gente, eu não estou aqui para ser prefeito, eu estou aqui para ajudar Parnamirim como prefeito ou como alguém em Brasília que possa abrir as portas para o governo que ganhar aqui. Então, vejam bem, esse ponto de vista mostra para eles que eu quero ajudar Parnamirim, de qualquer que seja a forma. Independente. Dovin Dantas, pré-candidato do PRTB, queria agradecer a gentileza do senhor comparecer aqui ao Jornal Potiguar Notícias e de dialogar conosco de forma transparente. Muito obrigado. Muito obrigado, Pinto. Mais uma vez eu digo, sou grato a você por esta oportunidade e com certeza eu tenho um amigo hoje em Parnamirim chamado Pinto Júnior. Conto com você. Muitíssimo obrigado, Dovin Dantas. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet. Um abraço muito forte.